Fala moçada, tudo tranquilo? Este aqui é nosso último vídeo dessa série de Introdução à Biologia. Nele, nós vamos falar sobre como a vida começou no nosso planeta, tentando retomar ao máximo os conceitos que nós vimos até aqui neste curso. É importante lembrar que a partir da próxima aula, nós vamos adentrar nos temas mais clássicos da biologia, como genética, evolução, bioquímica, fisiologia, sem deixar de lado, claro, a divulgação científica, sem deixar de lado as perguntas geradoras. Não vamos direto ao ponto como os livros didáticos fazem, mas vamos tentar trazer toda aquela informação de uma maneira mais interessante. Mas vamos à pergunta de hoje: como a vida começou? Na aula passada, vimos que podemos conhecer sobre a história dos seres vivos no planeta Terra por meio de fósseis e registros bioquímicos dos seres vivos atuais. No entanto, a formação dos fósseis necessita de condições muito específicas para acontecer, e não conseguimos ter acesso a todos os eventos da vida passada no nosso planeta. E quanto mais antigo o evento, mais difícil dele ter um registro preservado nos dias atuais, devido ao longo período de fortíssimas transformações que o nosso planeta passou. O evento do início da vida no planeta é, portanto, algo que não podemos testemunhar diretamente e precisamos investigar vários outros eventos correlacionados para podermos reunir informações e assim descobrir como ele aconteceu. E essa não é uma tarefa fácil. Ao longo da nossa cultura, muitos foram os embates sobre como a vida no nosso planeta começou, e ainda hoje há muita discussão a respeito. Uma das mais importantes discussões nesse tema tinha como foco a dúvida sobre se a vida poderia surgir espontaneamente. Na aula passada vimos que nós somos fruto de processos de reprodução de outros seres vivos ao longo do processo evolutivo, mas até meados do século XIX era muito comum as pessoas pensarem que a vida poderia ter sido originada da matéria bruta, sem nenhum ser vivo pré-existente, conhecida como hipótese da geração espontânea ou hipótese da abiogênese. Segundo essa ideia, animais como crocodilos poderiam se formar a partir do sedimento do fundo de rios e lagos, gansos poderiam se formar a partir de invertebrados aquáticos e que se colocasse camisas sujas com grãos de trigo em um local sossegado e escuro, com o tempo surgiriam filhotes de camundongos. Essas afirmações podem parecer muito absurdas hoje em dia, mas precisamos ter em mente que naquela época grande parte do conhecimento que temos sobre os seres vivos ainda não estava disponível. Por exemplo, não havia sido estabelecida uma relação direta entre as larvas e os insetos adultos. Hoje sabemos que larvas que aparecem em matéria em decomposição são estágios imaturos de moscas e outros insetos, e que só estão lá porque moscas e outros insetos maduros colocaram seus ovos lá. Mas à época isso ainda não estava claro e as pessoas acreditavam que as larvas eram resultado da transformação espontânea da matéria em decomposição. As coisas começaram a ficar mais claras quando Francesco Redi trouxe a experimentação biológica para a discussão sobre a geração de seres vivos. Redi colocou pedaços de carne em 3 frascos. Um dos frascos permaneceu descoberto e 2 outros frascos foram cobertos, um com cortiça e outro com gaze. As moscas só podiam entrar no frasco descoberto, e com isso, as larvas apareceram somente nesse frasco. No frasco coberto de gaze, as larvas e moscas apareceram na gaze, mas não sobreviveram. Além disso, em outro experimento, quando moscas ou larvas mortas eram colocadas em frascos selados com animais mortos, nenhuma larva aparecia. Mas quando o mesmo acontecia com moscas vivas, as larvas logo se faziam presentes. Redi continuou sua investigação, capturando larvas de moscas e esperando que a metamorfose acontecesse, até que se desenvolvesse o estágio adulto do animal, a mosca como conhecemos. Como vimos nas primeiras aulas deste curso, trazer novas ideias científicas pode, muitas vezes, ser perigoso, numa sociedade que não está pronta para uma mudança forte na maneira como as pessoas interpretam o mundo. Nesse sentido, Redi teve cuidado ao expressar suas novas descobertas de uma maneira que não chocasse a tradição religiosa da época, trazendo inclusive os resultados dos seus experimentos ao lado de passagens bíblicas, como seu famoso ditado Omne vivum ex vivo, toda vida vem da vida. Mas nem tudo estava resolvido. Neste mesmo período, Antoine van Leeuwenhoek descreveu pela primeira vez os micro-organismos com seu microscópio, trazendo a dúvida sobre o surgimento desses seres vivos tão minúsculos. Muitos experimentos foram realizados sobre esse assunto, parecidos com os experimentos de Redi, mas agora olhando para o mundo microscópico. Para esses novos experimentos,
A matéria em decomposição era fervida para que se removesse qualquer ser vivo dela e depois colocada em um recipiente fechado, para que nenhum ser vivo entrasse no frasco. Os experimentos tinham resultados como os de Red. Os frascos que permaneciam fechados continuavam estéreis, enquanto os seres vivos se propagavam nos frascos abertos. Porém, os defensores da abiogênese, como o inglês John Needham, argumentavam que durante a fervura prolongada, uma força vital havia sido destruída e que por isso não aparecia vida nas matérias em decomposição. A controvérsia se manteve até que Louis Pasteur realizasse um experimento elegante para responder à dúvida sobre a existência ou não da força vital. Pasteur preparou frascos de vidro fino com caldo nutritivo, uma mistura de moléculas orgânicas ricas em energia, um verdadeiro banquete para os micro-organismos. Usando fogo, amoleceu o gargalo dos frascos e alongou-os em forma de S. Deixou o caldo ferver até que o vapor saísse pelo gargalo e então deixou os frascos descansarem. O formato de pescoço de cisne dos gargalos permitia que o ar atmosférico entrasse no frasco, mas ao mesmo tempo atuava como um filtro que não permitia que os micro-organismos chegassem ao caldo nutritivo, pois eles ficavam retidos nas curvas do gargalo. Não houve proliferação de micro-organismos nos frascos com gargalo em forma de cisne, porém, quando Pasteur quebrou o gargalo de alguns dos frascos, em poucos dias estavam repletos de micro-organismos. Com isso, Pasteur demonstrou que não existe um princípio vital, como sugerido, pois para haver proliferação de micro-organismos, o caldo nutritivo deveria entrar em contato com micro-organismos do ar. Desta maneira, Pasteur refutou a hipótese da força vital e contribuiu fortemente para o avanço da compreensão que temos hoje sobre a conservação dos alimentos. Contudo, em algum momento a vida teve que surgir da matéria não viva. Talvez seja difícil a gente tentar compreender esse processo porque a gente tende a pensar que os primeiros seres vivos eram tão complexos quanto os seres vivos que a gente vê hoje em dia. Mas depois de desvendados os mecanismos da evolução dos seres vivos, a gente sabe que o primeiro ser vivo pode ter sido muito simples. Tão simples a ponto de hoje em dia a gente não ter mais nenhum representante parecido com eles. Mas vamos continuar a busca pela nossa resposta. Como e quando surgiu o primeiro ser vivo? Nós já temos evidências hoje em dia de que moléculas orgânicas que formam a vida, como os ácidos nucleicos e glicídios, são encontrados em vários lugares do universo, como meteoritos e cometas, como por exemplo o meteorito Murchison, que caiu na Austrália em 1969, e no qual cientistas encontraram uma diversidade de moléculas orgânicas. O meteorito Murchison é uma evidência de que muitos compostos orgânicos poderiam ter sido entregues pelos primeiros corpos do Sistema Solar e poderiam ter desempenhado um papel fundamental na origem da vida no nosso planeta. Mas teriam as moléculas necessárias para a vida caído do espaço? Ou poderiam ter surgido por aqui mesmo? Um dos experimentos mais famosos na biologia é o do químico estadunidense Stanley Miller. Miller e seu orientador Harold Urey projetaram um aparato para simular as condições da Terra primitiva usando um fluxo contínuo de vapor em uma mistura de metano, amônia e hidrogênio. A mistura gasosa foi tão exposta a descargas elétricas, como se imaginava a Terra primitiva na época. Após uma semana de reação, Miller detectou a formação de aminoácidos como a glicina, alfa e beta-alanina. Miller continuou sua pesquisa até o ano da sua morte, em 2007. Conforme a compreensão da atmosfera da Terra primitiva foi progredindo, Miller continuou ajustando seus experimentos com as mais novas tecnologias disponíveis e continuou encontrando material orgânico como resultado dos seus experimentos. Sua última publicação aconteceu em 2008, ano seguinte da sua morte, demonstrando que mesmo a atmosfera da Terra não sendo tão reativa como se acreditava, as moléculas orgânicas ainda eram produzidas. Dessa forma, foi possível perceber que nosso planeta pode ter fornecido espontaneamente as moléculas necessárias para que a vida ocorresse, sem necessidade que estas moléculas tenham vindo de outro lugar do espaço. Mas como essas moléculas deram origem ao primeiro ser vivo? Como já sabemos, os seres vivos atuais são estruturas organizadas a partir de instruções escritas em moléculas que têm condições de manter a sua organização por certo tempo até que consigam se reproduzir. Logo, para que haja vida, é necessário que haja metabolismo e reprodução. Vimos que a molécula responsável atualmente por manter armazenadas informações dos seres vivos é o DNA. Porém, como vimos nas aulas passadas, em alguns vírus como o SARS-CoV-2 e o vírus da gripe, são moléculas de RNA que mantêm suas informações e são a matéria-prima para sua reprodução e evolução.
Enquanto o DNA é uma molécula grande e complexa, com suas duas fitas de nucleotídeos em forma de espiral, o RNA é uma molécula mais simples, contendo uma única fita de nucleotídeos. Além disso, os RNAs podem atuar como catalisadores de reações químicas, assim como as proteínas, são as ribozimas. Por exemplo, a parte funcional do ribossomo, uma estrutura da célula responsável pela síntese de proteínas, é fundamentalmente RNA dobrado sobre si mesmo, numa forma tridimensional. Assim, os RNAs se tornam os principais candidatos a serem os responsáveis pelos primeiros passos da vida na Terra. Uma vez que os RNAs podiam se multiplicar com algumas modificações, os mecanismos de seleção natural atuariam fazendo com que os mais eficientes se perpetuassem, em detrimento dos menos eficientes, e assim, o caminho para a complexidade da vida como conhecemos hoje, bilhões de anos depois, se tornaria possível. Um outro aspecto importante da vida que foi necessário no processo de passagem do mundo químico para o mundo biológico é a obtenção de energia do ambiente. Vimos nas aulas passadas que o metabolismo energético é fundamental para a manutenção da organização dos seres vivos. Até pouco tempo, esse processo inicial era um mistério. No entanto, as explorações das fontes hidrotermais no fundo dos oceanos têm nos dado pistas de como esse processo aconteceu. Nessas fendas, a rocha superquente do manto terrestre chega próximo à superfície da crosta, fazendo com que se formem verdadeiras chaminés de água em forma de vapor e muitos minerais trazidos à superfície. Lá, bactérias conseguem obter energia com processos energéticos mais simples do que os que usualmente vemos aqui na superfície. As bactérias litotróficas, como já falamos sobre elas em outras aulas, nos deram as pistas de como os primeiros processos da bioquímica da obtenção da energia aconteceram no nosso planeta. Hoje, há experimentos em andamento tentando replicar esse feito em laboratório e podem nos dar informações valiosas de como os primeiros seres vivos conseguiram virar o jogo contra o processo de entropia natural do universo. Entretanto, é importante dizer que hoje ainda não é possível criar vida em laboratório. São muitos passos que levam tempo para que a gente consiga fazer. E tempo não foi um problema na história do nosso planeta. É importante também dizer que ainda faltam peças no quebra-cabeça para a gente remontar a história de quando o mundo químico passou a se portar como um mundo vivo, e talvez nós nunca saibamos realmente como isso aconteceu. Mas o fato é que hoje, no nosso planeta, para praticamente qualquer lugar que nós olhemos, desde as florestas tropicais até os mais inóspitos dos ambientes, como as fossas termais, lagos supersalinos, a gente encontra vida. E uma vez que a vida surgiu no nosso planeta, seria possível que ela surgisse em algum outro lugar do universo? A gente não sabe se nossa vida foi semeada a partir de algum outro lugar do cosmos ou surgiu aqui mesmo. E a gente vai continuar nessa busca. A gente vai ficando por aqui. Como material suplementar, eu vou indicar mais uma vez o vídeo da série Cosmos, uma Odisseia no Espaço-Tempo. O vídeo que se chama Coisas que as Moléculas Fazem. Ele é realmente imprescindível para a gente entender alguns pontos que a gente está discutindo nessa introdução à biologia. Ele é fantástico, muito bem ilustrado, muito bem apresentado e recomendo fortemente que vocês assistam. Outro material que eu vou indicar é um livro de divulgação científica chamado Criação, a origem da vida, o futuro da vida, escrito pelo geneticista e divulgador de ciência Adam Rutherford. Ele escreve de uma maneira muito legal, fala muito sobre esse tema que eu falei aqui nesse vídeo nos primeiros capítulos do livro dele. O livro é dividido em 2 livros praticamente, que você pode ler de maneira independente, mas eu recomendo que você leia todo ele, porque traz realmente exemplos muito interessantes e mostra um pouco do estado da arte, da nossa compreensão sobre a origem da vida. Então recomendo, vai lá, procura esse livro que ele é muito bacana. A gente vai ficando por aqui, não esquece, se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e mais uma vez digo, se gostou, recomenda para os amigos, porque essa daqui pode ser uma maneira interessante de algum dos seus amigos aprender sobre ciências da natureza. Até a próxima!